Olá! Está começando mais um programa Tendência em Mercado, um programa do Centro Universitário Uninter, que tem como objetivo trazer a você tendências atuais do mercado de trabalho, das profissões, o que está acontecendo de novo neste cenário tão vasto do mercado de trabalho e da educação. Com uma proposta hoje diferenciada, sou a professora Olívia Rezende, coordenadora do curso de Gestão Financeira. Nesta nova proposta, outros coordenadores também participarão, trazendo aqui seus entrevistados das suas áreas específicas. Bom, nos dias atuais, em qualquer área do conhecimento, a preocupação com questões sociais e ambientais é um fator de extrema relevância. Na área financeira, não é diferente. Portanto, nosso tema de hoje é Planejamento Estratégico Participativo. Para isso, teremos uma participação muito especial. E nós temos um grande orgulho de poder contar com este profissional nesta entrevista, compartilhando suas experiências conosco. Nosso entrevistado de hoje é o professor e consultor Edgar Ricardo von Büchner. Espero que tenha sido adequado, viu, a pronúncia, viu, professor? Antes disso, vou passar agora um leve currículo do professor, tá bom? O professor Edgar, ele é formado em Administração e Economia pela Universidade de St. Gallen, na Suíça, e é mestre pela mesma universidade com o tema Economia e Meio Ambiente. Atuou como professor na Universidade de Zurique, foi presidente da Sociedade Suíça de Antropologia Cultural, instituição membro da Academia Suíça de Ciências Humanas e Sociais. Publicou inúmeros trabalhos, tendo conquistado vários prêmios, entre eles prêmios conferidos pela Feira Internacional do Livro de Frankfurt. Foi consultor da GTZ no Brasil, Sociedade Alemã de Cooperação Técnica, que a partir de janeiro de 2011 foi denominada de GIS, Sociedade de Cooperação Internacional. Coordenou os trabalhos da primeira instituição comunitária de crédito no Brasil, a Porto Sol de Porto Alegre, que serviria de modelo para a criação do Banco do Povo no governo de Fernando Henrique Cardoso. Proprietário de uma empresa de consultoria, a Edgar von Büchner e consultores associados, que desenvolve a sua própria metodologia de planejamento participativo, baseados nos seus amplos estudos de economia, antropologia cultural, fotografia e comunicação, além da experiência adquirida até então através do planejamento de mais de 1.000 projetos em toda a América Latina e Moçambique. Atuou em universidades como a de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a FURB, Fundação Universidade Regional de Blumenau, em Santa Catarina, Unesp, Universidade do Estado de São Paulo e instituições como o Senai Paraná e o Sebrae, tanto no Paraná como no Rio de Janeiro, e na Agência de Notícias dos Direitos da Infância de Brasília. Bom, professor, é um vasto currículo, muita experiência, uma bagagem muito grande. Poderia falar um pouco mais dessa sua trajetória para a gente, falar um pouquinho, contar como foi essa sua trajetória ao longo do tempo? Com certeza. Bom dia a todos e, em primeiro lugar, eu queria agradecer esse honroso convite de poder fazer essa entrevista em vídeo com a Uninter e com a professora Olívia Carolina Rezende, que é de Barroso, uma cidade de Minas Gerais que eu amo muito, e onde eu também dediquei alguns anos da minha vida num projeto sobre o qual vamos falar mais tarde, Hortópolis. A sua pergunta, professora Olívia, realmente eu acho que o perfil de quem faz planejamento participativo é um perfil, para começar, de generalista. A especialidade dele é a metodologia, na verdade, tá? Então, se você me perguntar, por exemplo, né, fazemos um planejamento participativo sobre finanças, muitas vezes os participantes acham que eu sou grande especialista em finanças. Não sou. Eu sou o especialista na metodologia. Sim. Os especialistas em finanças estão entre os que estão planejando o projeto. Sim. Então, talvez o primeiro recado meu é esse: seja generalista, especialista na metodologia, e seja flexível e aberto para entender diferentes problemas de diferentes áreas, tá? Sim. Né? E essa é a minha formação, até no currículo, né? Teve gente que às vezes, currículo para
cooperação técnica, né? Não, deixa fora isso, deixa fora aquilo, deixa fora mais aquilo, porque ninguém vai entender como é que um economista fotografa, como é que um economista tem interesse pela antropologia cultural, tá? Mas não, faz parte, né? Para você entender a economia como um todo também, né, professor? Você tem que entender a antropologia, a história, o contexto completo, não é simplesmente apenas a matemática em si ou os cálculos. Você tem que ser mais generalista, né? É exatamente isso, porque olha, eu fui o primeiro e com certeza o único presidente da Sociedade Suíça de Antropologia Cultural que não era etnólogo, que não era formado em antropologia cultural, mas que era economista, tá? Sim. E foram os estudantes que me elegeram, tá? Foram estudantes que disseram, mas a sua proposta para nós é a mais convincente, é a que nós mais queremos, tá? Então, um economista que faz exposições de fotografia sobre a vida, por exemplo, no Nordeste brasileiro, no interior do estado da Bahia, tá? Isso era uma coisa assim extraordinária, sim, né? Era uma coisa extraordinária. Então, essa é a característica de um perfil. Quem quer fazer planejamento estratégico participativo tem que ter a cabeça aberta para as diferentes matérias. Sim. E por isso você é professora de finanças, mas eu estou me sentindo bem à vontade, apesar de não ser o especialista. Eu sou professora de finanças, mas também pesquiso questões de desenvolvimento sustentável, responsabilidade social empresarial. Isso. Então, eu estou me sentindo bem tranquila também quanto à nossa entrevista e, né, com um expert nesse assunto, eu estou também um pouco mais tranquila. Ótimo. Bom, professor, poderia falar um pouco mais da sua experiência com a instituição comunitária de crédito no Brasil? Como foi? O que foi esse projeto? O que aconteceu? Porque aqui percebe-se que você ganhou um prêmio, né? Esse banco, pelo Banco Mundial, como uma das 10 iniciativas brasileiras mais bem-sucedidas no combate à pobreza. Sim. Então, assim, a gente queria entender um pouco mais desse contexto, um pouco mais do que houve dentro desse projeto, como foi. Poderia falar um pouco para a gente? Com certeza. Os prêmios, na verdade, não sou eu que ganho, né? São sempre os projetos que ganham, tá? Mas muitas vezes permitem que eu apareça na fotografia também, tá? Aí eu já me sinto muito gratificado. Mas esse é um dos exemplos, né? Que o desafio era criar essa instituição. E eu já tinha tido um antecessor no projeto que não conseguiu, e ele também desistiu, daí voltou para a Alemanha, tá? E o grande desafio era conseguir, inclusive com uma constelação política muito complicada, que foi no Rio Grande do Sul. O projeto era com o estado do Rio Grande do Sul, que era governo PDT, do Alceu Colares, mas o banco comunitário era com a cidade de Porto Alegre, cujo prefeito era Tarso Genro do PT. Uhum. Então você veja que a coisa não era, precisava também uma habilidade política. Esse é outro ponto onde eu entro muito na questão do planejamento participativo, é a competência social. Quem não tem competência social não tem condições de fazer um planejamento estratégico participativo. E dentro das competências sociais entram as habilidades interpessoais. Sim. Então, as habilidades interpessoais são principalmente a linguagem, toda a parte de comunicação, toda a parte de empatia, ou seja, se colocar na situação do outro e ver como é que o outro sente o problema. Isso. Né? Tem todas essas... também ser convincente, ter uma linguagem muito clara e precisa, não fazer encher linguiça, nem rodeios, nem frufrus, ir ao ponto diretamente. Então, isso são as habilidades interpessoais, tá? E isso faz também a grande diferença entre chefe e líder. Sim. Quem faz planejamento participativo, estratégico participativo, não pode ser chefe, ele é líder. Sim. Ele é líder, ele coordena, mas ele não manda. Né? Ele constrói o consenso. Então, nós iniciamos esse projeto em Porto Alegre e o que eu fiz foi coordenar o grupo que
esteve à frente do planejamento desse projeto, dessa instituição comunitária. Sim. Pegamos exemplos de outros países, Colômbia tinha bons exemplos, por exemplo, né? Trouxemos gente de lá para falar sobre a experiência deles e foi maravilhoso. E o que era esse banco, professor, para os nossos alunos entenderem um pouquinho, para eles absorverem um pouco isso? O que é esse banco comunitário, esse banco mais voltado para o povo, vamos dizer assim? Ele tem algumas características que são muito fáceis de entender, né? A gente falava da síndrome da porta de vidro. O pequeno empreendedor, microempreendedor, aquele que quer vender um suco um caldo de cana na feira, por exemplo, tá? Ele não entra em banco normal com aquelas portas de vidro, tá? Então, o microcrédito, quem dá microcrédito vai até ele. Ou tem a instituição em lugares bem mais humildes, bem mais simples, tá? Ou seja, esse banco, ele na verdade, ele vai proporcionar o crédito necessário para que aquela manicure, a cabeleireira ou aquele mecânico abra o seu empreendimento e daí proporcione um desenvolvimento dentro daquela localidade. Seria isso, mais ou menos? Exatamente isso. E pequenos montantes de crédito. Não há necessidade de dar milhões, nem grande soma de 10 mil, 20 mil, pode ser somas, valores bem menores, mas com pouca burocracia, né? Burocracia praticamente zero, tá? E confiar e ir até ele e ter novamente a linguagem dele, né? Entender o que ele precisa e dar o apoio que ele precisa. E vocês tinham incentivo no sentido de, na análise do crédito para essa pessoa que estava indo buscar o crédito atrás de vocês, era mais flexível ou era como num banco comum? Não, bem mais flexível. Sim. Bem mais flexível e novamente entra a empatia, né? Se colocando no lugar do solicitante, de quem tem a demanda, né? Sim. E entender o que ele precisa, tá? E viabilizar aquilo que ele precisa. Então é uma concepção bem diferente. Esse tá? projeto, ele foi inserido durante muito tempo, professor? Durante quanto tempo você coordenou e você teve a possibilidade de ver algum resultado prático na comunidade deste projeto? Ah, sim. Ah, sim. Não, na verdade, foi emocionante, porque foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí veio o ponto nevrálgico, né? Veio o ponto nevrálgico, a assinatura do convênio para concretizar esse projeto. Então, primeiro que era na secretaria do Estado, tá? No Centro Administrativo de Porto Alegre, tá? E o prefeito teria que ir, primeiro que, né? Os petistas diziam, não, convênio com a cidade, eles participaram do planejamento, mas na hora de assinar, não. Digo, gente, vocês são do PT, vocês querem favorecer os pequenos, tá? Eis a oportunidade, tá? Vocês vão prejudicar muita gente se vocês se recusarem a assinar um convênio com o PDT, de Alceu Colares, né, no Estado, tá? Então, consegui negociar isso para que topassem. Aí, o pessoal do município, né, de Tarso Genro disse, não, mas nós não vamos até uma secretaria de Estado, tá? Se nós assinamos o nosso prefeito só vai no Palácio do Governo assinar qualquer coisa, mas não na secretaria, tá? E todo mundo, até colegas alemães, dizendo, você não vai conseguir isso aí. Olha, foi dia do meu aniversário, 21 de dezembro, tá? Com 15 minutos de atraso, veio lá Tarso Genro e assinou o convênio na Secretaria de Estado, tá? Nossa, porque ele viu também a importância desse projeto. Sim. E o bom é que o projeto trouxe resultados muito positivos. Muito, né, positivos. positivos. E aí é nesse sentido que eu instigo aos nossos alunos a pesquisarem um pouco mais sobre esses bancos comunitários, que hoje em dia tem vários no Brasil, e que até tem o Banco Palmas, que eu já fui numa palestra do professor. Tem. E aí, assim, são várias mudanças nessa concepção e que ajudam muito ao desenvolvimento daquela localidade. Nós vamos para um rápido intervalo e logo já voltamos.
Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório. Então, na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Ninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo. Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Ninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Né? Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Estamos de volta com o programa Tendência e Mercado. Hoje entrevistando o Edgar Ricardo Van Butner, professor e consultor de planejamento estratégico participativo, falando um pouquinho da sua experiência ao longo dos anos que vem desenvolvendo esses projetos no meio acadêmico e empresarial. Bom, Edgar, conheci você através do projeto Hortópolis, lá em Barroso, Minas Gerais, que foi um projeto desenvolvido para que a comunidade parasse de depender exclusivamente de uma única empresa existente dentro daquela cidade. Isso? Fala um pouco desse projeto pra gente, como foi, quais os resultados. Porque assim, sempre que eu ia dentro dessa cidade, eu percebia mudanças qualitativas dentro da própria comunidade. Realmente eles estavam ficando um pouco menos dependentes dessa única empresa dentro dessa cidade. Tem como você falar um pouquinho desse projeto, como foi o projeto, o que é a essência do projeto? É claro que eu posso falar sobre o projeto Hortópolis, professora Olívia. Isso foi um projeto extremamente gratificante que eu consegui concretizar. Explicando um pouco o que significa Hortópolis, né? Eu estava dando um curso na Unesp, no estado de São Paulo, até no campus de São Vicente, e eu usava Alphaville alternativa, né, para explicar o que seria a construção de uma cidade extremamente correta. Aliás, extremamente correta não existe, uma cidade correta, tá? Com tudo certinho, né? Um planejamento orgânico correto, tá? Toda a infraestrutura, etc. E daí 2 estavam fazendo conversa paralela. Eu perguntei para eles: o que vocês estão falando aí, tá? Aí eu, não, professor, nós estamos achando um nome para a sua Alphaville alternativa, tá? E esse nome é Hortópolis e os cidadãos são hortopolitanos. Eu disse, mas parabéns, eu sempre dou crédito, não anotei o nome dos 2, tá? Mas sempre dou crédito que não fui eu que criei, foram eles que criaram. Horto quer dizer correto, ortodontia, ortografia, polis quer dizer cidade, a cidade correta. E aí
Quando eu estava dando um curso para o Sebrae no Rio de Janeiro, quando um amigo meu, inclusive de faculdade na Suíça, que chegou a ser presidente da Holcim, a maior produtora, desculpe o comercial aqui, de cimento do mundo, a Holcim multinacional suíça, colocou ele como presidente da Holcim no Brasil. E aí ele estava com um grande problema em Barroso, tá? Que por sinal não tinha um só empregador, tinha dois, a prefeitura e a fábrica de cimento. Sim. E os dois se dividiam mais ou menos, tinham igual número de funcionários que chegavam para lá de mais de 200 cada um, tá? Sim. E aí o que aconteceu? Não, desculpe, 1.200. 1.200 cada um, 1.200. E o que aconteceu? A Holcim comprou a fábrica de cimento, se tornou proprietária e, para ser competitiva, ela teve que despedir pessoas indenizadas, tudo direitinho, mas despediu. E isso criou um ruído grande, dentro da cidade. Mais né? que ruído, Sim, um trauma. E tanto que eles chegaram no dia 7 de setembro de 2003 a escrever uma carta para a matriz em Zurique, tá? Reclamando do desemprego, de tudo dos males que a Holcim causou para o município, quer dizer, males entre parênteses, né? Sim. E eles não tinham como resolver. O gerente, na época, Roberto Schaber, ele convocou lideranças para o seu escritório na fábrica e disse, bom, gente, o que vocês sugerem? E não chegaram ao consenso, óbvio, né? Que não é por aí que a gente consegue resolver esse tipo de problema. Sim. Então ele me disse, Edgar, fazer uma nova cidade, Tabula Rasa, que era o meu sonho, né? Uma Hortópolis do Brasil, isso não dá para fazer. Mas se você quiser trabalhar com uma cidade que já existe, tudo bem, eu precisaria de você realmente. Voltei para o Rio de Janeiro para o curso, já desenhei um flipchart, já disse, olha aqui, não dei nomes, né? Mas tem uma fábrica que despediu tantos e tantos funcionários, etc. Como é que vamos resolver esse problema aí, tá? E a turma do Sebrae, eles realmente se empenharam e disseram, não, mas no Rio de Janeiro tem essa cidade, tem aquela cidade, tem outra que tem o mesmo problema, tá? Fábricas que fecharam, grandes fábricas e não se sabe o que fazer com o pessoal, com a população. E aí nós marcamos um primeiro encontro para a construção do futuro de Barroso com todas as lideranças, realmente todas as lideranças, e eram mais ou menos 60 pessoas, aliás, 60 que foram convidados, 34 participaram. E com essas 34 pessoas, nós planejamos o futuro de Barroso. Isso, então, são líderes comunitários, pessoas envolvidas com a comunidade, que começaram a participar desse planejamento da Hortópolis. Isso exatamente, seria isso? Exatamente. Que legal. E isso tem a ver alguma coisa com a visão linear e sistêmica da qual a gente havia conversado? Diretamente, né? Diretamente. O que seria essa visão linear e sistêmica para os nossos alunos ficarem um pouco mais atentos? Isso é extremamente importante. Deixa só acrescentar ainda, Sim. No workshop a gente elabora, né, o que eu chamo de paisagem de problemas, Sim. Tá? Que são clusters, são nuvens de problemas, né? A maior nuvem que apareceu, sabe qual é que foi? Foi mudança comportamental. Sim. Essa foi muito interessante. Gente, é bem mais fácil. Ao invés de eu dizer, você tem que mudar de comportamento, é eles, os participantes, reconhecerem. Se nós queremos resolver todos esses problemas que nós elencamos aqui, gente, nós precisamos mudar de comportamento. É muito mais fácil, quer dizer, Sim. É uma autoanálise que eles já estavam fazendo, tá? Sim, e isso tudo tem muito a ver, professor, com a economia, né? Porque a economia, nós somos seres humanos, é uma ciência social aplicada. Bravo! E aí a gente precisa dos seres humanos interagindo de maneira adequada para que a gente consiga um resultado efetivo, eficaz, para poder tratar dos problemas sociais. Afinal, a gente lida com recursos escassos e necessidades ilimitadas. Sim, né? Sim. Então, dentro desse contexto, pegar essas pessoas e elas mesmo, por si próprias, entenderem que ali estava falha, é muito positivo, né? Porque a mudança partiria deles. Sim. Né? Toda vez que eu ia, né, na minha cidade natal, que é Barroso, eu
sentia essa mudança. Esse projeto foi durante 10 anos, né, professor? Foi, exatamente. Foi projetos de 10 anos e que sempre, porque eu nunca morei lá, nasci lá, mas depois me mudei, fui fazer minha vida em várias cidades. E eu percebia essa mudança, de fato, na percepção das pessoas, na conversa das pessoas. De fato, eles mudaram. Foi um projeto muito positivo. E por isso que decorreu da minha curiosidade e de um dia eu procurar você para poder pesquisar mais, saber, entender um pouco mais desse projeto. Enfim, mais alguma coisa sobre esse projeto que me instiga e que me... Não, só para voltar na questão sistêmica, né? Eu recebi hoje de manhã ainda ali no carro para minha filha, tá, que me trouxe aqui, e aí eu recebi um e-mail, tá? E esse e-mail fala de que uma comunidade é um só corpo, com um só espírito. E aí até o autor do e-mail, por exemplo, por sinal, a organização se chama obomcaminho@org. E aí ele pergunta o que seria da mão se não houvesse o pé, o que seriam dos olhos se não houvesse o olfato. E pode a mão dizer para o pé, eu não preciso de você, eu faço tudo sozinho, tá? E aí no final eu pergunto, e quem que mandou esse e-mail para mim, tá? Não foi nenhum outro do que Paulo de Tarso, ou São Paulo para os católicos, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12. Não sou teólogo, mas pesquisando quem foi o sistêmico mais antigo, cheguei a Paulo de Tarso. E uma informação que também não é do teólogo, mas do economista, quem transformou a igreja cristã numa igreja mundial não foi outro do que São Paulo, e com a sua visão sistêmica. Sim. Ou seja, né, até eu fui a Balneário anteontem, daí em Itajaí embarcou um estudante de Florianópolis, tá? E aí nós logo conversamos, né? Da meia hora que foi de Itajaí até Balneário, eu dei uma aula de visão sistêmica para ele. Tá? Ai, que legal. E ele ficou tão interessado, né? Eu disse, você quer saber qual é o tamanho do sistema? Depende do recorte que você faz. Se você analisa só a mão é um sistema. Tem médicos especializados só em mão. Sim, tá? Sim. Mas você pode considerar a mão parte integrante, o elemento integrante de um sistema todo que é o organismo. Sim, né? Sim. E essa é a visão. Veja, quando hoje os economistas ainda falam da cadeia produtiva, eu fico com os cabelos em pé, né? Porque isso não existe, existem sistemas produtivos, tá? E a característica principal, pelo menos eu cheguei a essa conclusão, da visão sistêmica é a retroalimentação, né? Eu falo uma coisa e você me dá um feedback. Você fala uma coisa, você me dá um feedback, tá? E nesse sentido eu peço a quem esteja assistindo esse vídeo, dê um retorno, porque a televisão unidirecional está morta. Se vocês acompanham William Bonner e William Vac, nos dois jornais mais importantes do Brasil, eles estão terminando com essa coisa. O William Bock está levantando, o William Bonner está levantando, está falando com os correspondentes de cara a cara, parece que eles estão dialogando. Tá? Então, esse linear, essa visão linear, acabou. Terminou, isso. E por não isso existe que nossos mais. alunos de gestão financeira, apesar de estar dentro de um recorte, eles precisam entender o todo para conseguir gerir adequadamente, de maneira correta e ser um bom gestor, um gestor de sucesso, um gestor que vá realmente e efetivamente fazer algo para aquela organização e para a sociedade em que ele está inserido, que na verdade é a nossa finalidade maior. Não é, professor? Professora Olívia, você é sistêmica. Parabéns. E sobre o planejamento estratégico participativo, tem alguma coisa, além do Ortópolis, disso que a gente conversou, algum projeto, alguma coisa que você gostaria de enfatizar e deixar de exemplo para os nossos alunos? Sim, esse planejamento estratégico participativo chamei de PEP. Planejamento Estratégico Participativo. E eu lamento que o Brasil ainda esteja tão atrasado, porque se a gente fala de sustentabilidade, ecologia, uma série de coisas, sem essa visão sistêmica não vai ser possível. Sim, tá? Sim. Então, inclusive ela faz uso de uma metodologia ou de método de visualização permanente. Nós não trabalhamos assim como estamos trabalhando aqui. Eu trabalho com painéis
de fixação, os pinballs, e cada um vai escrevendo as coisas em cartões, tá? Então, eu trabalho o sonho, né? E daí eu pergunto, o que está impedindo da gente realizar o sonho que vocês têm, seja do município, seja de um projeto determinado, né? E daí eu faço o levantamento da paisagem de problemas, mas tudo visualizado, tá? E uma vez feita a paisagem de problemas, a gente daí pode definir grupos de trabalho, pode montar e segmentos daí, né? Segmentos dessa página. A gente monta daí a MPP, que é a matriz de planejamento do projeto. E essa é uma ferramenta básica para você também ir em busca de recursos, captar recursos. Sim. O que eu estou achando interessante da sua conversa, professor, é que dentro desse planejamento estratégico participativo, você leva em consideração questões culturais daquela localidade, as necessidades daquela localidade específica, você considera o que realmente é a necessidade, não simplesmente você implementa um projeto, coloca de qualquer forma dentro daquela comunidade, né, professor? E dentro desses projetos, você consegue, né, as pessoas têm que entender que eles conseguem financiamento através do FMI, dentre outros, para poder implementar esses projetos. Que aí entra o pessoal da área de finanças, que aí a gente vai trabalhar nessas questões, vai correr atrás desses financiamentos para poder mudar essa comunidade. Então, professor, esse planejamento estratégico, dentro do que eu pude perceber, né, dentro lá que eu vivi na real, né, que eu sempre chegava lá em Barroso e via que realmente houve e efetivamente mudança da percepção das pessoas e da atitude das pessoas em relação ao mercado, que estava lá dentro, o empreendedorismo, que eu vi que foi um fator, né, que se motivou muito ali dentro. Então, assim, acredito eu que seja uma ferramenta magnífica para a gente poder trabalhar e poder implementar. E agora eu gostaria de agradecer a sua participação, foi muito positiva. Espero que os nossos alunos tenham gostado, as pessoas que estejam assistindo essa entrevista tenham gostado. E fica aqui o nosso agradecimento e muito obrigada, tá? Eu que agradeço, sinceramente. E agradeço também ao tempo que gastaram para assistir esse vídeo. Pessoal, até breve!